nome do Senhor. Meus amados, eu convido a todos para que, uma vez mais, abramos as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, aliás, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e leremos a partir do verso de número 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 5, do 5 ao verso de número 9. Amém, meus queridos? Vamos à leitura. Diz a palavra do Senhor: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida para agora e daqui há de ser. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, é bem sugestivo o tema que os amados irmãos escolheram para esses 12 anos de existência da UHC aqui de Sumé. O cristão marcado por uma vida piedosa. Eu gostaria que todos nós repetíssemos este tema com muito entusiasmo e convicção. Vamos lá? O cristão marcado por uma vida piedosa. Meus amados, quando nós ouvimos este tema, ou quando nós verbalizamos este tema, certamente aos nossos corações já vem algo como a forma que nós estamos servindo ao Senhor. O que é fato nos dias em que nós estamos vivendo é um evangelho triunfalista. São pessoas que simplesmente utilizam este termo evangélico de forma banal e fazem com que aqueles que de fato estão em Cristo, que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, sinta-se um tanto distante daquilo que dizem, ou daquilo que muitos falam, quando falam acerca de uma vida piedosa verdadeira. É muito fácil dizer que é evangélico, é muito fácil dizer que está fazendo parte de uma igreja, mas nós vemos aqui, queridos, um homem que, quando está instruindo um pastor, Paulo, quando trazia essas palavras para Timóteo, ele tinha um cuidado, queridos, para que Timóteo agora, ele exercesse o pastorado com responsabilidade, com sabedoria, para que agora Timóteo, ele tivesse o zelo e o cuidado de ensinar essas pessoas que ser crente não é apenas uma coisa nominal, de que servir a Deus não é apenas abrir a boca e dizer eu sirvo, eu sou, mas que é necessário verdadeiramente ter essa vida piedosa. Amados, assim como o presbítero Alexandre, ele leu desde o verso de número 1, é bem interessante você observar essas duas epístolas, como todas as outras de Paulo, mas essas duas, que Paulo traz a instrução quando Timóteo, ele ainda tinha aproximadamente 30 anos de idade, e isso, especialmente para aquela cultura, ainda era muito jovem, como hoje também. Uma pessoa com 30 anos de idade ainda tem muito o que aprender. Mas é interessante dizer que o Senhor, Ele quando quer escolher, Ele olha para aquele que Ele escolheu, independente do grau de escolaridade, independente da cor da raça, independente agora de qualquer que seja aquilo que faz parte da existência do que é chamado. Eu vejo aqui o Senhor usando Paulo, ensinando a Timóteo, enfatizando as necessidades para que tivesse uma vida
piedosa, para que ele agora tivesse o zelo e o cuidado de cuidar dele e também daqueles que o Senhor assim lhe tinha confiado. E é interessante dizer, quando nós olhamos, queridos, tudo aquilo que ele aqui está a escrever, nós vemos Paulo, ele fazendo referência à consagração do que ele quis dizer aqui, quando ele fala: ao recebermos tudo que Deus criou, com fé, com atitude de oração, somos capazes de aproveitar suas dádivas com uma consciência limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nada melhor do que nós termos essa consciência em Deus, de sabermos que quando fomos alcançados pelo Senhor, através da sua palavra e convencidos do pecado, da justiça e do juízo, pelo Santo Espírito de Deus, quando tivemos de fato uma regeneração, um novo nascimento, eu estou falando de quem tem, queridos, esta convicção em Deus, que o Senhor, Ele lhe selou com seu Santo Espírito, e que você faz parte daqueles que tiveram nome escritos no livro da vida e que estão esperando de forma ansiosa pelo soar da última trombeta. No verso de número 6, o apóstolo Paulo mostra qual é o papel do pastor que vela pela verdade para cuidar do rebanho. Temos aqui alguns pastores e certamente alguns amados que foram chamados também para um dia liderar. Meus queridos, pastorear no século 21 não é fácil. A gente olha os líderes do passado, os pastores que aqui nós vemos na igreja primitiva, de tudo aquilo que o Senhor Deus fazia através dos mesmos, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com os presbíteros, e nós vemos, amados, que a realidade era outra, tudo bem. O contexto de hoje nos traz um mundo que está em evolução. Pessoas que estão vivendo aquilo que o mesmo apóstolo Paulo fala para Timóteo, de um mundo que estaria vivendo os últimos dias, e esses dias ele aponta como os dias difíceis, num tempo em que os homens teriam características de quê? De desobedientes, de desafeiçoados, de homens que agora queriam ser doutores de si mesmos. Nós estamos vendo isso. Pastorear nesse tempo é entender também aquilo que o apóstolo já falava, um tempo de apostasia, um tempo em que é uma preparação para a chegada e a implantação do anticristo. Tudo isso estamos vendo e vivendo. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo exercendo agora, tendo o cuidado e alerta para que Timóteo se posicionasse em relação aos falsos mestres e seus ensinos. Como é fácil hoje, queridos, falar acerca de Bíblia, teologar, com tantas teorias aí nas redes sociais elas saem, e às vezes pessoas que fazem parte de um rebanho sadio, às vezes começam a ouvir: eu estou ouvindo agora o profeta tal, estou ouvindo fulano de tal, e às vezes começam agora a serem engodados para outro evangelho, a serem engordados para ouvir coisas que são muito parecidas com verdades. É por isso que naquele tempo Paulo já alertava para que Timóteo tivesse cuidado com esses ensinos que ele chama de ensinos perigosos. Ensinos perigosos. E nós sabemos o quanto isso é trágico, o quanto isso leva pessoas a se distanciarem, a terem a mente cauterizada, a começarem agora, infelizmente, a caminhar de forma errônea. E infelizmente o fim só é distanciamento, é agora somar-se aos desigrejados. Nós estamos vendo isso de forma constante. O apóstolo Paulo tem esse cuidado. Ele alerta também a Timóteo para que ele chegue e agora preze pela sã doutrina, e para que ele combata as falsas doutrinas. Nós temos pastor Zé Maria, pastor Rosalvo, pastor Luan e os demais que aqui ensinam. Nós temos a responsabilidade de combater falsas doutrinas, de ensinar a palavra de forma correta, coerente, de falarmos agora
daquilo que o Senhor Jesus deixou como um dos pilares do verdadeiro evangelho, que é a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com o nosso mestre. Nós temos a responsabilidade de trazer um ensino sadio, de uma palavra que sara, de uma palavra que tem como objetivo edificar, de uma palavra que como tem objetivo confrontar o pecador, de uma palavra que tem como objetivo mostrar que sem Jesus ninguém chega aos céus, mostrar que pecado do passado é pecado hoje, será pecado amanhã, mostrar que os céus é um lugar santo, é um lugar escolhido para aqueles que de fato estão vivendo o evangelho de Cristo. Cabe a nós estarmos tendo esse zelo, e quando somos zelosos, às vezes somos apontados porque está sendo grosso demais, porque está sendo exigente demais, porque está sendo agora isso e aquilo. Somos taxados muitas das vezes de duros, mas é preferível ser duro, mas ser coerente. É preferível ser rotulado de grosso, mas ter o cuidado e o zelo de estar pregando a sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. E lá adverte sobre o perigo da apostasia. É certo, queridos, que nós estamos vivendo já esse tempo. Quantos que estavam entre nós e que infelizmente voltaram atrás? A apostasia também, o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo que fazia parte de tudo aquilo que contextualizava, de forma que agora era necessário ele falar para aqueles irmãos que tudo isso estava para acontecer, e ele, como pastor, deveria também denunciar as heresias e anunciar o verdadeiro evangelho, essas verdades que traz mudança, que traz transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não precisamos, Fred, e a gente conversou sobre isso a outra vez que a gente conversou. A gente não precisa de novidade, irmão, para trazer gente para a igreja. A gente não precisa agora dos requisitos utilizados pelos coaches. É isso? Falei bonito em inglês? Coach? Eita, rapaz, eu não sei nem falar isso. Não precisamos. Não precisamos de mentoria, nesse aspecto de alguns que agora se intitulam mentores na igreja. O que a igreja precisa é dar continuidade ao ensino da verdadeira palavra, a termos o zelo e o cuidado de estarmos de forma constante e coerente, pregando o evangelho que é poder, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que o exercício físico beneficia o corpo apenas nessa vida, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje, na eternidade. E Paulo descreve para Timóteo que a piedade deve ter preeminência na vida do cristão. Eu quero nesse instante fazer uma indagação, e essa resposta, queridos, nós daremos não ao irmão que está ao nosso lado, mas nós vamos trazer a resposta ao nosso Deus. Como estamos? Como está a nossa caminhada cristã? Como estamos diante de Deus? Se a última trombeta trocasse hoje, como nós estaríamos? Como nós estamos? Meus amados, entenda. Tem muita gente que ainda não despertou, e eu quando falo dessa muita gente, eu estou falando dos nossos, eu estou falando nós como igreja, como estamos às vezes dormindo o sono indolente, estamos dormindo o sono espiritual, estamos às vezes preocupados com o nosso bem-estar, estamos às vezes preocupados apenas com aquilo que está à nossa volta, esquecendo que a nossa vida espiritual, a vida em Cristo, a nossa vida piedosa é o que vai nos fazer chegar aos céus. Eu sempre falo lá na igreja, os que estão aqui são testemunhas. Nós temos um grande cuidado, um zelo. Quando de repente o eletrodoméstico quebra, a gente corre rapidamente para consertá-lo. O nosso transporte, quando tem um problema, vamos para a melhor oficina.
Mas quando não estamos bem espiritualmente, Deus sabe, o Senhor sabe, e esse Deus sabe vai passando o tempo, e a gente nunca tem o zelo e o cuidado para consertar isso, e vai acontecendo coisas em nossas vidas, e um abismo vai chamando outro abismo, e vamos distanciando o propósito. Ninguém se afasta da igreja de um dia para o outro, ninguém. Ele cai de uma hora para outra, essa coisa vai acontecendo, e às vezes acontece, queridos, simplesmente com pequenas coisas. Quando o apóstolo Paulo se revela para João na ilha de Patmos, falando para uma das igrejas das 7 da Ásia, ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. É necessário nós entendermos exatamente isso. E existem muitos que já caíram e continuam caídos dentro da própria igreja. Existem muitos, queridos, que não têm mais a sensibilidade. Quando a palavra está sendo ministrada, é aquilo que Paulo ele escreve. Para muitos a sã doutrina já se tornou comichão nos ouvidos. Não quer mais ouvir, não quer mais saber. Eu já conheço tudo, eu já conheço isso. Isso é perigoso. Nós precisamos compreender que todos os dias nós precisamos dar seguimento nessa disciplina, nós precisamos dar seguimento no desenvolvimento da salvação, nós precisamos entender que a metamorfose que vivemos é contínua. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Paulo ensina a Timóteo que ele precisava cuidar da sua piedade pessoal, e o fundamento, que era o fundamento da sua autoridade espiritual. Eu não vou ter autoridade se eu não tiver uma vida piedosa. Como é que eu vou ter autoridade sobre aqueles que eu lidero se eu não tenho uma vida piedosa com Deus? Mas a vida piedosa com Deus vai me respaldar eu ter autoridade para utilizar aquilo que Deus me deu como autoridade sobre um rebanho. O apóstolo Paulo estava dizendo que Timóteo precisava cuidar dele. E aqui um recado para todos nós que lideramos, aqui não só para os pastores, mas para todos que lideram. Cuidemos de nós. Tenhamos o zelo e o cuidado. Nunca deixe de lado o seu devocional. Nunca deixe de lado a sua vida piedosa. Tenha todos os dias o zelo, mesmo cansado, mesmo às vezes com desejo de fazer qualquer coisa, menos de orar, menos de ler Bíblia, menos de consagrar-se, mas esforça-te. Foi lido aqui, quando Josué estava diante do seu maior desafio, e agora Moisés era morto, Deus chega para ele e diz que agora era tempo dele se levantar, dele se dispor, dele ter coragem, dele ter força. E é isso que nós precisamos. É necessário trazermos ao coração que a própria palavra diz que o reino de Deus é tomado à força e precisamos nos esforçar. O apóstolo Paulo ele fala para que Timóteo ele tivesse esse cuidado. Ele estava falando exatamente que os exercícios físicos beneficiavam o corpo. Ele falava justamente sobre isso. Mas é interessante quando ele fala dessa preeminência na vida cristã, ele estava dizendo para que Timóteo tivesse esse cuidado. Irmãos, as cartas pastorais, elas são de grande significância na vida do líder. Como a gente aprende, como nós aprendemos. E é interessante que quando o presbítero Antônio ele falou que era sobre isso que estaríamos aqui ministrando, eu comecei, queridos, a ter o cuidado de olhar algumas coisas e comecei a ver, por exemplo, que um cristão marcado por uma vida piedosa, ele deve ter alguns exemplos primordiais na sua vida. Meus queridos, observe que, como eu falei, que existem muitos que até enchem a boca e dizem: eu sou evangélico. E até a ponta, eu faço parte de uma igreja, eu sou de tal igreja. Mas é aqui que está. A palavra diz que pelos frutos é que se conhece a árvore. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio.
O próprio Jesus, ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nós vemos a advertência do próprio Jesus, falando que muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, no teu nome profetizamos, fizemos isso, aquilo e tudo mais. E ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Uma vida piedosa, alguém que é marcado, um cristão marcado por uma vida piedosa, ele deve ter cuidado, por exemplo, no seu falar. Meus amados, como nós temos visto pessoas que se dizem cristãs, mas que continuam com o mesmo palavreado, que continuam, queridos, falando a mesma língua mundana, que continuam imitando. Agora, existe, agora como é que se chama aqueles, influências digitais, como é, diga aí que minha língua não dá. Isso, eu agora estou isso, eu sou influência digital gospel. E como isso, queridos, tem feito mal. Por quê? Porque nós temos que entender que se nós precisamos ter essas marcas, uma delas deve ser do nosso falar. Meus amados, um verdadeiro cristão não pode ter um linguajar impuro. Suas palavras devem ser puras, devem ser santas, devem ser palavras que edificam, devem ser palavras que traz vida, devem ser palavras temperadas, como a própria palavra nos diz. Em Provérbios 18 e 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em Efésios 4 e 29, o apóstolo Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. É isso que nós precisamos ter cuidado. Se eu sou um cristão que trago a marca da piedade, eu tenho que falar aquilo que convém. Eu tenho que falar aquilo que de fato vai trazer edificação. É interessante aquilo que Tiago ele descreve quando diz que nós devemos estar prontos para ouvir e ser tardio no falar. Tem gente que é o contrário, fala muito e ouve pouco. Já dizia a minha avózinha que quem muito fala, muito erra. Nós precisamos ser zelosos no nosso falar. Nós sabemos, queridos, que a língua, ela é um mal incontido. Nós sabemos o quanto o falar, queridos, de forma errada, na hora incerta, do quanto isso provoca rumores, contendas, facções. Quantas e quantas vezes, por conta da disseminação de palavras erradas, inverdades, que são aí lançadas, provocam tantos e tantos males nas nossas vidas. Precisamos ter cuidado do que nós estamos falando. Mas quando eu vejo aqui, queridos, a marca de um cristão, a marca de alguém que realmente é um cristão piedoso, eu tenho também que entender que o meu proceder, ele deve ser o proceder de quem de fato tem essa marca como alguém que é piedoso. O cristão piedoso, ele deve ser irrepreensível em sua conduta. Isso aqui nos faz pensar, queridos, como nós estamos fazendo os nossos negócios. Em tempos de redes sociais, quando estamos sós, como conversamos. Em tempo de tantas facilidades, para que se agora peque, como nós estamos conduzindo essa coisa. Isso é sério, meus amados. É tão sério que nós vemos a palavra trazendo advertência. E eu vi, por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, no capítulo, aliás, para aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, no verso 21 em diante, ele diz o seguinte: se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao tratado, escute bem, quanto ao trato passado, vos despojasse do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do novo homem, aliás, do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e procedentes da verdade. A gente precisa disso.
No verso 25 do capítulo 4 aos Efésios, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele diz no verso 26: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele diz: não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. No verso 30 ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No 31 ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. E no 32 ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como está o nosso proceder? Como procedemos? Como procedemos? Qual é a nossa procedência? Irmãos, coisa mais linda, e como soa bonito quando alguém diz: olha, se um dia eu for crente, eu vou ser crente como fulano, eu vou ser crente como... Agora, se for para ser crente como Ei, misericórdia. Não é triste? Proceder. O nosso procedimento, lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, aquilo que Jesus falou continua, queridos, em respaldo, como verdade, como alerta, como advertência. Precisamos salgar essa terra, precisamos ser luz desse mundo. Os homens ainda precisam ver, através do meu e do teu testemunho, o resplandecer da luz divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos, eu entendo isso como a marca de alguém que é piedoso. E no amor, como é que nós estamos? A Bíblia nos diz que nós devemos amar de forma não fingida. Hoje a gente canta tantos louvores de amor, Dedé, e é interessante que a gente fecha os olhos, e quando estamos cantando, a gente fala do amor nosso para com Deus, e muitas das vezes entoamos louvores que respaldam o amor para com o próximo, e parece que somos os seres mais amáveis que existe na terra. Mas será que isso é verdadeiro? Jesus, ele fala do amor ao próximo utilizando a parábola do bom samaritano, e não precisa nem eu falar, porque certamente todos os bons leitores de Bíblia, todos nós já ouvimos mensagens, já ouvimos, já lemos, já meditamos sobre isso, e nós vemos o que é o amor ao próximo, o que é essa demonstração de amor. Nós precisamos, queridos, desse amor não fingido. E o apóstolo Paulo, ele está falando também para Timóteo, para que ele tivesse cuidado. Nós vemos isso também sendo dito lá na primeira epístola de João, quando diz no capítulo 4, versos 7 e 8, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando falamos de amor, nós temos que entender que a essência de Deus é amor. Quando falamos de amor, nós vamos entender que não é só a frase chegar para alguém e dizer, porque isso é muito fácil, mas as nossas atitudes, elas devem corresponder, elas devem respaldar que de fato o amor que está em nós está sendo agora demonstrado para quem amamos. A maior forma de demonstração não é fazer o coraçãozinho, não é colocar agora postagem em redes sociais no dia do aniversário ou no dia que a pessoa morre. A maior demonstração de amor é chegar para alguém e ter a atitude de dar essa demonstração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também aqui eu pontuei a fé. A fé também certamente é outra marca de um cristão piedoso. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Porque ele torna-se galardoador dos que o buscam.
Nós sabemos, queridos, que existe alguns tipos de fé, entre elas a fé comum. Existe, por exemplo, a fé que vai nos levar para a salvação, e o apóstolo Paulo, ele descreve aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, acerca desta fé. Nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, falando também acerca do dom. Entre os dons que ele ali traz, ele fala também de um dom chamado dom da fé. Mas nós sabemos, queridos, que precisamos ter essa fé. Essa fé que nos faz, num tempo tão difícil como nós vivemos, num tempo, queridos, de bombardeios de todos os lados, teológicos, emocionais e principalmente espirituais, se não estivermos firmados na fé, se não tivermos, queridos, o nosso coração, uma fé pautada em Deus, certamente não vamos resistir. Sabemos que a fé não é para todos, mas sabemos, queridos, que o justo viverá por fé. Nós sabemos, amados, que a nossa fé em Cristo é o que faz toda a diferença. É a fé que vai nos levar a um dia estarmos com Ele para toda a eternidade. É esta fé que nós precisamos, queridos, nesses dias, dar a demonstração a cada momento, a cada instante, diante das provações que enfrentamos de forma diária. É lá no trabalho, quando levanta-se um perseguidor. É alguém que quer saber qual o motivo da nossa fé, de nós temos a resposta de forma fiel, de forma convicta, que a nossa fé não está pautada numa religião, que a nossa fé não está pautada no nome de alguém que é perecível, que é pecador, mas a nossa fé é no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, bendito seja o seu santo e poderoso nome. Em 1 João capítulo 5, verso 4, a fé autêntica, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente quer aprender um pouquinho mais de fé, a gente vai lá para Hebreus capítulo de número 11, e vamos agora estar lendo acerca da galeria da fé. Nós vamos ver ali os patriarcas, vamos ver ali o nome dos profetas, vamos ver nomes de pessoas, queridos, que eram seres humanos semelhantes a mim e a você, mas que através da fé eles se manteram fiéis, mas que através da fé, mesmo diante da morte, não temeram, mesmo diante de açoites, mesmo diante de tantas provações, eles permaneceram sendo fiel a Deus até o fim. Isso é fé. Existe uma advertência na palavra e às vezes dita de forma errada. Alguém diz: vós que estáis de pé, cuideis para que não caia. Só que a Bíblia vai além. Ela diz: vós que pensais estar de pé, cuideis para que não caia. E esse cair não é outra coisa senão é aquele que esmurece na fé. Meus amados, como nós precisamos. Eu estava nesses dias conversando com alguém e a gente chorava junto, vendo que a fé tem sido um elemento, queridos, que muitos simplesmente por não estar, porque a fé, querido, ela precisa ser cultivada. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, eu chorando com a pessoa dizendo, falando sobre isso. Quantas pessoas que caminhavam na fé, quantas pessoas que estavam sempre disponíveis na fé, através da fé evangelizavam, através da fé fazia obra, através da fé eram pessoas que ganhavam almas para Jesus, eram pessoas que estavam sempre como desbravadores, como atalaias, pessoas que se prontificavam a fazer o que fosse necessário, e não tinham muitas coisas senão fé. Mas é justamente através disso que a igreja se move. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas outra coisa também que eu entendo como uma das marcas de um cristão piedoso, é uma coisa, meus amados, que nós precisamos entender. Precisamos cada dia lutar por termos uma vida pura, uma vida santa. O apóstolo Paulo, ele, quando estava ensinando a Timóteo acerca do zelo por pureza, em alguns momentos ele adverte para que Timóteo tivesse sempre esse cuidado. Imagina o conselho de Paulo já numa idade avançada para um menino de 30 anos, dizendo:
Ó Timóteo, para as irmãs mais velhas, tenha elas como mães. Para as mais jovens, tenha como irmãs. O apóstolo Paulo ensinando até na forma do tratar. O apóstolo Paulo dizendo o quanto ele precisava utilizar essa vida pura, do quanto ele necessitava. Meus amados, quando falamos de pureza, nós sabemos que somos bombardeados 24 horas por dia. Nós estamos vivendo em um mundo que tudo sensualiza. Eu fico imaginando às vezes como é que se faz uma propaganda de creme dental e de repente é colocado a figura de uma mulher seminua. Eu fico imaginando por que alguém vai vender uma marca de cigarro e de repente produz um homem seminu. E nós vemos, queridos, que tudo isso é voltado exatamente para um mundo que cada vez mais quer engodar as pessoas através da sensualidade, para deixar de ter uma mente pura, sadia, mas que possa ser agora levada a ter a mente voltada para a impureza. E por falar em impureza, nós estamos vivendo num tempo de grande problemática, quando é tratado acerca de um assunto que a igreja às vezes não trata muito, mas existe muito, a gente fala muito em viciados em droga, muito viciados em drogas tanto lícitas como ilícitas, mas esquecemos de um grande problema que tem atacado não só crianças, adultos, mas muitas pessoas. Pornografia tem sido um grande problema. E segundo a ciência, ela tem o mesmo efeito. A mente, na verdade, o organismo, da forma que uma droga pesada, ela ativa o desejo, a vontade do consumo, assim é também pela pornografia. Mas quando alguém luta e zela por uma mente pura, ele vai buscar em Deus essa mente pura, ele vai buscar na palavra, ele vai buscar, aleluia, no Senhor, que é aquele que conduz a nossa vida em tudo. E quando nós olhamos para a vida de alguém que tem como marca uma vida piedosa, esse cristão, ele deve zelar por isso. Mas eu vejo também, queridos, ainda o mesmo apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele escrevendo algo que nós nessa noite também precisamos ouvir, porque trata-se exatamente acerca da piedade. Nós vemos quando o apóstolo, ele fala na primeira epístola, o capítulo anterior, no capítulo 3, o verso 16, ele diz evidentemente, grande é o mistério da piedade. E o que ele diz? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu estava observando isso aqui, queridos, e segundo a tradição e os estudiosos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, define o mistério da piedade. Eles acreditam que aqui era um hino, queridos, que era entoado pela igreja primitiva, celebrando essa maravilhosa verdade acerca de uma vida piedosa. Amém? Nós sabemos, amados, que o que rege uma vida piedosa é exatamente aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo produziu em nós, através da sua graça, que foi enxertada em cada um de nós. Foi exatamente quando fomos alcançados por essa graça, que o Senhor agora fez com que essas marcas e outras mais pudessem ser evidenciadas na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que é essa descrição da missão de Cristo concluída em nós? Sem dúvida, grande é o mistério, olha, da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido em glória. Imagina a igreja cantando e exaltando, dizendo exatamente o quê? Que Jesus Cristo, Ele fez em nós, aleluia, aqueles que outrora andavam errantes, aqueles que outrora levavam o pecado como simplesmente fosse o melhor da vida, e hoje através
através de Cristo, o que nós proclamamos é um Cristo vivo, é um Cristo que é rei, é um Cristo que é santo, é um Cristo que a sua graça nos faz, aleluia, ser seres alegres, de ser seres que têm prazer em viver, sem praticar as concupiscências carnais. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Paulo, ele quando escreve a Timóteo, ele diz: escreve estas coisas para que fique ciente do que se deve proceder, recebido em glória, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando ele fala em 1 Timóteo 3, do versículo 14 e 15, e ele fala justamente descrevendo o mistério dessa piedade. Queridos, a igreja, a casa do Senhor, o lugar onde somos alimentados, o lugar, queridos, que muitos criticam, que muitos apontam, que muitos agora dizem é lugar que tem erros. É lógico que sempre vai existir, porque nós estamos vivendo num lugar onde nós estamos sendo lapidados, trabalhados, moldados, onde estamos sendo santificados pela palavra. É o lugar, queridos, eu sempre digo, se na igreja, ouvindo palavra, sendo doutrinados, ouvindo verdades, alguém não for transformado pelo poder de Deus, onde mais vai ser? Eu entendo que aqui é um hospital, eu entendo que é justamente aqui que o Senhor, Ele vai provocando em nós uma vida santa, uma vida transformada, uma vida diferente. É isso que o Senhor Ele faz através de nós. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tem como objetivo de dizer a Timóteo, agora no capítulo anterior, o capítulo 2, versículo de número 2, ainda falando de piedade, ele fala para Timóteo, capítulo 2 e verso de número 2, ele fala, é bom ler o 1, ele diz: antes de tudo, pois exorto, que usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí no verso 2 ele diz: em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, mas que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O que é essa piedade que o apóstolo fala? O que é piedade na maior definição, da definição maior da palavra? O que é essa piedade? Meus amados, existe uma complexidade, sim, mas eu posso entender aqui que essa piedade, ela pode ser pensada como a santidade, ela pode ser pensada como uma forma, uma vida de devoção, de devoção. Quando a gente tem essa vida de devoção, queridos, a gente pensa como muitos talvez não estão pensando hoje, mas amanhã é o dia do Senhor. Dedicarei o dia para servir, dedicarei o dia para estar me dispondo a fazer mais para o reino, dedicarei o dia para estar engrandecendo o meu rei. Quando alguém tem essa compreensão de piedade como santidade ou devoção, essa pessoa, ela vai cada dia mais atentar àquilo que ela ouve acerca da palavra. O que foi que o salmista diz? A tua palavra escondi no meu, para não pecar contra ti. Cuidado, vai ter-se o zelo. A devoção, queridos, é que leva alguém a ter uma vida de renúncia. Jesus, ele traz uma proposta dizendo: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O salmista no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que nós vemos, queridos, o que é uma vida de devoção, o que é essa vida, uma vida de santidade. O próprio Senhor, na sua palavra, Ele disse ser santo como o Senhor nosso Deus é santo, nos exortando a quê? A buscar, a ter uma vida de santidade. É desafiador, mas não existe ninguém que tenha uma vida marcada, nenhum cristão marcado pela piedade, se ele não tiver santidade, queridos,
ele não está vivendo uma vida autêntica de cristão. Jamais. Sem santidade não veremos a Deus, já diz a palavra do Senhor. Mas outra coisa que eu quero, eu já estou quase terminando, queridos. Estou quase terminando, viu, pastor? Já vi aqui que eu olhei para trás aqui, viu o presbítero Antônio já. Eu não vou me demorar. Mas eu quero dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele também escrevendo a Timóteo, ele diz uma coisa no capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz no capítulo 3, verso 12: ora, todos quanto querem viver uma vida piedosa em Cristo, padecerão perseguições. Amados, às vezes a gente vê alguém dizendo: ora, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou assíduo na igreja, eu sou submisso à liderança, eu amo o pastor, eu amo todo. Mas por que tanta luta na minha vida? Por que tanta perseguição eu passo? Por que tantas coisas contrárias acontecem? O apóstolo, ele deixa bem claro: se alguém quer viver uma vida piedosa, essa pessoa vai padecer perseguição, essa pessoa vai sofrer retaliações, essa pessoa vai experimentar não só momentos bons, porque infelizmente existe uma pregação triunfante e muitos ainda caem nessa: pare de sofrer, aqui você não vai ter problema, sua vida vai ser só de bênção, né? Aí tem um louvor que diz: agora é só vitória, é só vitória. Eu já disse que lá ninguém vai cantar isso não, porque só vitória como, irmão? Aí tem um irmãozinho lá que é só luta e só luta. Tem luta também. Tem vitória? Amém, tem. Mas nós sabemos que a vida piedosa também vai ter luta, irmãos. Vai ter perseguição, né, irmã Denise? Vai ter tanta coisa que a gente vai viver, mas nós teremos a graça, que é suficiente, que continua suficiente e que vai continuar sendo suficiente. Eu quero encerrar dizendo aquilo que o reverendo Hernando Dias Lopes ele fala quando diz que é necessário que sejamos santos, piedosos, cheios do Espírito Santo, ganhadores de almas, prontos a viver e a morrer pela causa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nos faz ter as marcas de um cristão piedoso.